Beleza, galera? Hoje é dia 23 de maio de 2020. Ontem todo mundo deve ter acompanhado a divulgação da reunião ministerial entre o presidente Jair Bolsonaro e seus ministros. Reunião esta que, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, deu ensejo à sua demissão, porque, segundo ele, houve a clara tentativa de interferência do presidente nos trabalhos da Polícia Federal. E não foi isso que aconteceu. Se você assistiu o vídeo, você deve ter ficado surpreso no bom sentido, porque o Bolsonaro sempre manteve o mesmo discurso. E ali, a reunião fica muito bem claro qual era a intenção do presidente Jair Bolsonaro. Ele estava dizendo que ele queria que os ministros fossem mais políticos do que simplesmente técnicos. Ele falou diversas vezes que a bucha estava estourando nas costas do Bolsonaro e muito ministro estava lá muito bem obrigado no seu ministério, como se ele fizesse parte de algo isolado do grupo, da presidência da República. Talvez isso seja até uma indireta para o ex-ministro Sérgio Moro, que estava muito bem e tranquilo no seu ministério e não queria muito dar satisfações a ninguém. Isso é o que ficou claro no vídeo. E é impressionante como as pessoas conseguem distorcer as coisas. Essa semana eu gravei 2 vídeos aqui falando a respeito de hermenêutica. Hermenêutica trata de interpretação. E não tem jeito, você que vai conseguir interpretar qualquer coisa do jeito que você quiser se você usar os pressupostos errados. Por exemplo, ontem no Jornal Nacional, não teve nada que eles pudessem acusar o Bolsonaro de estar interferindo em qualquer coisa ou ter praticado algum crime. Então eles batem na tecla do quê? Dos palavrões. Agora é o seguinte, se você não votou no Bolsonaro, você não pode reclamar disso. Se você votou no Bolsonaro, você também não pode reclamar disso, porque ele sempre falou palavrões. No vídeo dele de 2012, que foi aquele que bombou, onde ele falava do presídio de Pedrinhas e tudo mais, ele fala diversos palavrões. Ele sempre falou, é o jeito dele. Então, isso, até hoje, não é crime. Agora você vai falar, mas é antiético e tudo mais. Só que eu não peguei nenhuma vez ele falando palavrões em eventos oficiais. Ele estava lá numa reunião privada, secreta, entre a sua equipe. Há um ar de informalidade ali. Tanto é que ele não estava com nada escrito, ele estava falando espontaneamente ali, tentando organizar algumas coisas. Uma reunião como se fosse de uma empresa qualquer. E aí o que a mídia faz, a Globo e afins, bate na tecla dos palavrões. Quando eu vi essa reportagem hoje de manhã aqui no G1, eu dei vontade de dar risada demais. Porque olha o que eles fizeram. Jornal Nacional conta número de palavrões ditos por Bolsonaro no vídeo. Então eles chegaram à seguinte conclusão, que Bolsonaro e os seus ministros falaram 37 palavrões, sendo 29 do presidente, 8 dos ministros. Então, será que se tivesse algo mais importante no vídeo, será que eles bateriam nessa tecla? Ou bateriam no que realmente poderia colocar em risco o presidente Bolsonaro? Então eles batem nessa tecla porque não tem outra coisa para bater. Aí no G1 também, na hora que eu entro hoje na reportagem, olha isso. Eles falando a respeito da interferência do presidente na Polícia Federal. Ao falar em interferir, Bolsonaro olha para o lado onde Moro está na reunião. Que palhaçada é essa, maluco? Olha que bobagem. Eles colocam a foto aqui, né, na entrevista na hora que você entra. Você vê, né? Olha para o lado. E coloca lá a foto do Bolsonaro olhando para o lado e o Moro aqui. Então você percebe que eles conseguem fazer a interpretação que for, mas só que os pressupostos estão totalmente errados. O Bolsonaro a todo momento ele olhava para a direita ou para a esquerda. Aí se ele está falando de interferir, olha para o lado e o Moro está lá, daí faz o link. Mas tá errado. Tá errado, totalmente errado. Esse aqui para mim foi o fiasco total da nossa imprensa. Que lixo. Nossa imprensa é um lixo. Aí o que acontece? Aqui tá falando, não, na hora que ele falou de interferir, mas só que você tem que ver o contexto. O que ele estava falando que ele ia interferir? Ele falou em genérico nos ministérios, afinal ele é o presidente, ele é o chefe, ele não pode deixar a toque de caixa, ele não pode nomear os ministros e deixar cada um fazer o que quiser. O negócio é um grupo, é um corpo, não adianta, ele tá na cabeça ali, ele que tem que coordenar. É claro que ele vai interferir nos ministérios. Mas veja se ele fala que vai interferir em inquéritos, investigações que a Polícia Federal faça, por um acaso. Então é um absurdo, absurdo. O bom é que o Celso de Mello se mostrou um excelente cabo eleitoral. Ele jogou o Bolsonaro lá para cima, a ponto de até
a nossa querida Janaína Pascoal dizer que o vídeo tem potencial para reeleger o presidente Jair Bolsonaro em 2022. Porque ficou muito claro. Ontem ficou no top trends do Twitter a hashtag Bolsonaro reeleito. Porque é isso que eles fizeram. Fizeram um drama danado. Olha, agora o bicho vai pegar na hora de divulgar isso aqui. Divulgou, o negócio fez colocar o Bolsonaro lá em cima. E por quê? Porque a gente viu a real preocupação do Bolsonaro para com a liberdade das pessoas. Ele bateu muito nessa tecla. Liberdade individual, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de possuir uma arma para impedir de ser domado pelos estados, pelo Estado em geral, por ditadores aí, como a lá João Dória ou Wilson Witzel do Rio de Janeiro. Então ele demonstrou a preocupação dele. Falou que tem muita gente ali que não vê, não sente o cheiro do pobre. Ele falou, não vai ver lá como é que o pobre tá. O pobre tá passando fome com essa tal dessa quarentena horizontal, na qual todos têm que ficar em casa. Então, esse vídeo só serviu para alavancar a popularidade do Jair Bolsonaro, que com certeza vai subir a partir de então. E eu não sei realmente qual foi a intenção do Celso de Mello de ter divulgado isso aí. Inclusive ele divulgou até a fala de ministros, que não tem nada a ver. Se a investigação por fake news era envolvendo o presidente Bolsonaro, não tem nada a ver divulgar a fala de ministros. Isso aí talvez só para colocar eles em descrédito ou desmoralizá-los. Porém, você vê lá o discurso do Weintraub falando que deveria prender todo mundo do Supremo Tribunal Federal. E eu acho que o Celso de Mello ele pensa que as pessoas do Brasil ainda acham que o Supremo Tribunal Federal é uma coisa boa, uma coisa linda, uma coisa que funciona, uma coisa acima de qualquer suspeita. Eu acho que ele não percebe que o povo já percebeu como é que funciona o Supremo Tribunal Federal, que é totalmente aparelhado. Então eu acho que ele pensou assim, agora vou colocar o Weintraub contra o povo, porque ele falou mal do Supremo. O efeito foi o inverso. O povo que já sabe qual é que é do Supremo, que vê nitidamente as discrepâncias. Por exemplo, querem apreender um celular da vítima, que seria o Jair Bolsonaro, mas não deixam ter acesso aos celulares dos advogados contratados sabe lá por quem, provavelmente pelo mandante do crime contra a vida do Bolsonaro, de Adélio Bispo. Com eles, não, nesse celular é inviolável, não pode mexer. Aí não dá, né, meu camarada Celso de Mello? Agora em setembro ele tá vazando, né? Parente do Fernando Collor de Mello. E é isso aí. Aí a gente percebe qual é a intenção do pessoal de tirar o Bolsonaro de qualquer maneira. Um forte abraço e até a próxima.